Galaxy A37 ou Galaxy A57? Dois aparelhos que olhando assim na primeira vista parecem exatamente iguais. E embora eles sejam muito parecidos, eles são muito diferentes também. É um pouco dicotômico, um pouco de ambiguidade que eu tô falando pra vocês. Mas se tem gente que fala pra vocês que eles são a mesma coisa, tá mentindo pra você. E eu vou trazer esse vídeo pra esclarecer, porque tem muita gente perguntando pra mim qual que é melhor, qual que é pior, qual a diferença entre eles. E esse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas, eu garanto. Você não vai ter mais dúvidas se você está querendo comprar um ou outro, beleza? Eu sou o Ronaldo, seja bem-vindo ao canal Ronaldo Home Tech. Pessoal, já para me ajudar, vocês não têm ideia do quanto que isso ajuda, dá um like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha o vídeo para todo mundo, vocês não têm ideia do quanto compartilhamento de vocês ajuda, tá bom? Se você quiser comprar qualquer um deles e outros produtos em links seguros e confiáveis, vai aqui no vídeo embaixo, clica no nome do vídeo, embaixo vai ter os links do YouTube Shopping e abaixo disso a minha loja da Beacons, para você entrar lá e comprar nos links seguros e confiáveis que eu deixo para vocês nas minhas lojas oficiais, tá bom? Também tem o link para você virar membro, muito obrigado aos membros por sempre darem uma força para mim aqui no canal, porque você consegue benefícios exclusivos, e também tem o link para você entrar no grupo de ofertas do WhatsApp, onde eu sempre coloco alguma oferta legal lá, tá bom? Então sem mais delongas, bora lá ver quais são as diferenças e qual que é melhor para você. Bora! Vamos começar, pessoal, falando do corpo. E de forma bem simples. O A57 ele te dá ele passa a impressão de ser mais sofisticado. Ponto. Sabe, acho que a melhor forma de, sei lá, de pensar para vocês é que parece que imagina uma pedra que foi lapidada e parece que o A57 ele foi muito mais lapidado do que o A37. O A37 ainda tem uma construção muito boa, ele é bonito, ele é bem feito. Ele é bem acabadinho, todo bonitinho, mas o A57 ele é melhor, né? Você vê que você pega na mão, você vê que ele é sofisticado. Sabe, o A37 ele é mais grosseirão, digamos assim, enquanto o A57 ele te dá uma impressão, entre aspas, de ser mais caro do que ele realmente é. Até em alguns momentos, quando a gente compara com alguns top de linha, o acabamento de intermediário premium, tá? Então ele realmente é mais sofisticado do que o A37. Quem olha assim de longe parece que eles são bem iguais, mas se você olha, você vai ver que ele é maior, o A37 é maior em todas as especificações, é mais pesado, ele é até mais geladinho, né? Porque o A37 ele é de plástico, né? Na borda, o A57 é de metal. Então na parte do design, embora eles sejam parecidos, eles também são muito diferentes. Que nem eu falei, é estranho falar isso, mas o A57 ele te passa uma impressão de ser mais premium, de ser mais sofisticado. É como se fosse uma pedra que foi lapidada uma vez mais do que o A37. Tá? Então na parte do design, eu particularmente, eu acho o A57 até num nível acima do A37, certo? Na parte do sistema, pessoal, eles são bem parecidos, tá? Os dois vão ter 6 anos de atualização de Android, foram lançados com o Android 6, com o One UI 8.5, só que tem algumas diferenças assim que eu tenho que salientar para vocês. Enquanto o A37 tem Wi-Fi 6, o A57 tem Wi-Fi 6E, tá? O A37 tem Bluetooth 5.4, o A57 Bluetooth 6, o que é melhor. E assim, pessoal, que nem eu tô falando para vocês, esses dois são intermediários, né? Eles não são top de linha, são intermediários ali. Na segmentação da Samsung, o A57 vem exatamente depois do A37. E o que eu posso dizer é que eles têm basicamente as mesmas coisas, tá bom? Os recursos de inteligência artificial são coisinhas quase a mesma coisa. Tá, quando você apaga um objeto, quando você analisa os recursos que ele tem, o NFC para pagamento por aproximação, o leitor de impressão digital na tela. Então, a parte do sistema talvez seja o que seja mais parecido entre os dois. Não tem uma diferença muito grande, muito gritante. De fato, não tem. Os dois terão muitas atualizações de Android. Os dois já vêm com a versão mais recente que nós temos da Samsung, né, no One UI e no Android 6. Então, na parte do sistema, talvez seja o que nós temos de menos, entre aspas, relevante entre um e outro. Tá bom? E na parte do som, pessoal, também o som deles, eles também tem som estéreo, os dois têm som com Dolby Atmos, e assim, os dois têm uma altura muito parecida, mas é que negócio, assim como foi na questão do design, você vê, se você tem um ouvido um pouco mais atento, que o som do A57 ele é um pouquinho mais alto e tem uma qualidade melhor do que o A37, tá? Não dá para fazer um comparativo aqui com o microfone, porque não tem como passar isso para vocês, mas ali pelo menos para mim, Ronaldo, minha opinião, o som do A57 é um pouco melhor e mais alto do que o A37 sim. Vamos falar para a parte da tela, tá bom? Que embora seja parecida, tem uma diferencinha ali que você vai ver que é gritante. O A37 tem uma tela Super AMOLED e o A57 uma tela Super AMOLED Plus. Isso é uma questão do RGB, dos subpixels, tá? É uma coisa muito técnica, a questão é que é uma diferença pequena, tá? A Super AMOLED Plus do A57 é um pouco melhor, mas não é aquela coisa absurda. Eu acho que a pessoa tem que ser muito criteriosa para conseguir de fato ver uma diferença nisso. Os dois têm 6.7 polegadas, só que o A57 tem bem menos borda.
tá? Eu tô colocando aí para vocês verem a diferença. Ele tem realmente menos borda do que o A37. Eu acho que esse seja o maior pulo do gato na questão das bordas ou não. Se isso se incomoda, para mim, né, ele tá muito sofisticado, o A57 com bordas bem pequenininhas, bem fininhas, que para mim é bem melhor do que um aparelho com mais borda como o A37. Os dois têm produção Corning Gorilla Glass Victus Plus, MOS Level 5, resolução Full HD Plus, a mesma densidade de pixels, 335 ppi. A diferença maior, que nem eu falei, fica na questão das bordas e que o A57 é Super AMOLED Plus. A do A57 é um pouco melhor, é fato, principalmente pela questão das bordas. Mas para a maioria esmagadora das pessoas, o A37 é uma tela Super AMOLED lindíssima, e que tem uma coisa que a Samsung sabe fazer, são telas. Talvez essa seja a coisa que, entre aspas, no meu uso do dia a dia, que eu já estou usando os dois há bastante tempo, é o que, entre aspas, está mais me impressionando, tá? Os dois têm processadores Exynos, né, que são fabricados pela própria Samsung. O Galaxy A57 tem um Exynos 1680, que é feito pela própria Samsung, enquanto o A37 tem um Exynos 1480, que inclusive existe no Galaxy A55. E, gente, em poucas palavras, o do A57 ele é mais rápido, ponto. Tá, eu já estou utilizando esse aparelho há bastante tempo, o A57 há mais tempo, inclusive. E assim, gente, tanto nos benchmarks, tá, que nem na parte teórica, eu estou colocando para vocês aí a parte teórica, né, que o A57, os núcleos trabalham com mais potência, são mais rápidos e tudo mais. E também no benchmark, vocês estão vendo no AnTuTu, o A57 é mais poderoso, ponto. Também no uso do dia a dia, né? O A57 ele te dá uma experiência assim que você tira da caixa de top de linha, aquele negócio que é rápido, que você não pensa, que não trava. Até hoje eu não tive nada do A57 que eu falo, nossa, o que tá, não. E os dois que eu estou utilizando a mesma versão, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Enquanto o A37, ele também, na maioria dos momentos, ele te dá uma experiência de top de linha, né? Bem rapidinho ali. Só que em alguns momentos, quando você vai fazer uma transição mais rápida, sai de um aplicativo, você vai para outro, você vê que o A37, aí ele faz. Novamente, eu acho que 99% da população ficaria muito feliz com o A37. Isso é fato. Né? Não é à toa que vende tanto, tem intermediários da Samsung, né, quando a gente fala de processamento. Mas fatos são fatos, e do A57 ele é melhor, ele é muito mais rápido, pelo que eu vejo ali, ele tem mais potência do que o A37. Isso é fato. Tá, eu já fiz o teste, o vídeo de jogos do A57, estou deixando aqui, e vou fazer o também do A37 para vocês verem, tá bom? Mas os dois te dão uma experiência parecida, embora o do A57 seja melhor. Na parte das câmeras, pessoal, também os dois eles são muito parecidos, ó. Os dois têm uma câmera principal de 50 megapixels, tá, com abertura de f1.8. Os dois têm uma câmera ultra-wide, também com abertura f2.2, só que o do A37 tem 8 megapixels, do A57 tem 12 megapixels, e os dois têm uma câmera macro de 5 megapixels com abertura de f2.4 também. Tá, os dois gravam em 4K 30 fps na traseira e também chega a Full HD a 60, e na frontal também 12 megapixels com abertura de f2.2 e também gravam em 4K a 30 fps na frontal. Tá, o que eu posso dizer para vocês? Tem muita diferença na parte teórica? Não, não tem. Tem muita diferença na parte prática? Tem, mas o que eu tô falando para vocês, tem que ter um olhar um pouco mais atento. O que eu vejo que a diferença principal ali tá mais na questão dos vídeos, tá? Os dois durante o dia gravam vídeos muito bons, tá? Durante a noite eu vejo um pouco de superioridade do A57, não é muito, mas o A57 ele grava vídeos melhores à noite. E na parte das fotos, também, de dia ou de noite, a maioria das pessoas não veria muita diferença, mas eu vejo principalmente na parte da calibração da cor ali no contraste, sabe, nos filtros ali no balanço branco, o A57 ele é tão um pouco superior ao A37. O que eu posso dizer, fazendo uma analogia com o que eu acabei de falar aqui, é que é muito parecido com o processamento. Tá, para a maioria das pessoas o A37 tira fotos fantásticas, grava vídeos muito bons, né? Durante o dia ele tem uma estabilização, ele tem um HDR muito bacana, até eu gravei um vídeo recentemente, tá? E logo vai sair a comparativa entre os dois das câmeras e dos vídeos certinho, mas pelo que eu tô vendo o A57 ele tá um nível assim, tá? E também não é de se esperar, porque o A57 na parte das câmeras intermediário é muito difícil de bater esse aparelho aqui. E a bateria e o carregador, pessoal, também é uma coisa que é interessante, porque os dois têm bateria de 5.000 mAh, tá? Os dois têm com carregador de 15 watts na caixa, os dois suportam o carregamento de 45 watts. Eu posso dizer que eu tô sentindo, mesmo com o processador mais potente, a bateria do A57 melhor. Sim, eu estou testando, tá? E o do A57, pelo que eu tô vendo aqui, ele tá melhor. Tô deixando o teste aqui de bateria com ele que eu fiz, tá bom? E outra coisa que eu tô achando engraçado também é que, com todos os carregadores que eu testei, a velocidade de carregamento dos dois é muito parecida. Mas bem parecida mesmo. E os dois vêm um carregador de 15 watts na caixa, tá? E você pode comprar até um de 25 watts, que eu sinto que tem uma diferença boa ali no carregamento. Os dois levam menos de 1h20 para recarregar, o que diminui bastante,
tá bom? Quando comparado com o carregador de 15 watts que vem na caixa, e o de 45 watts também dá uma carga bem rápida. Tá, então na parte da bateria, no carregamento os dois são muito parecidos, mas na bateria eu tô sentindo que a do A57 tá durando mais tempo sim, tá bom? E na parte do preço, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quando a gente pesquisa fácil, ó, Galaxy A37, tá? O que aparece aqui, a Amazon A37, nós temos a primeira versão aqui por R$ 1.700, tá? A versão com 6 GB de RAM, tá? E agora o A37, temos aqui a versão com 8 GB de RAM 128, 2020, mais ou menos, vamos colocar ali uma diferença de mais ou menos R$350. E gente, quando a gente analisa aqui a conclusão, o que eu vou falar para vocês? O A57 ele é melhor? Sim, o A57 é melhor, ele vence e acabou. Só que se a gente analisar essa diferença aqui de mais ou menos uns R$350, cara, coincidentemente é exatamente, no momento que eu gravo esse vídeo, é exatamente o que eu falo, cara, se um tiver um pouco mais baixo, pega o A37 porque esse valor vale. Só que se o A57 se você quiser pagar também, pega um pouquinho ali, sabe? Porque essa diferença de uns R$300 eu acho que é exatamente o que a pessoa deveria pagar no A57 para ter esse upgrade, sabe? A maioria das pessoas, 99% da população, ficaria muito feliz com o A37, essa linha A30 da Samsung vende que nem água, porque ele oferece tudo que a população precisa de forma bem simples e com preço muito bom, tá? Ele foi lançado não tem muito tempo e já tá nesse preço agressivo aí de R$1.600, R$1.700. Só que se você quiser pagar um pouquinho a mais, pega o A57 que você vai ter uma experiência ali quase premium, sabe? Quase de um top de linha, sabe? Ele é melhor que o A37, ponto. Só que nem eu falei, dependendo da diferença que tá hoje, eu só quero 1.600, 1.700, pega o A37 que ele é bom. Mas eu quero pagar um pouquinho a mais, pega o A57 que ele é bom. Tá? E como eu disse, embora o A57 seja melhor, eles são muito parecidos, para a maioria das pessoas o A37 se daria muito bem, mas é fato, o A57 é melhor do que o A37. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, quero saber a sua opinião, coloque aqui nos comentários, vamos conversar, vamos trocar ideias. Se você tem alguma dúvida, algum vídeo de comparativo que você quer que eu faça com eles, coloca aqui, vamos trabalhar. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Tá bom? Que nem eu disse, dá o like, inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe o vídeo para todo mundo, que o compartilhamento de vocês ajuda demais. Vira membro, entra aqui no link na loja oficial para comprar pela minha loja oficial, tá bom? E também entra no grupo de oferta do WhatsApp, tá bom? Um abraço, fiquem todos bem e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!